Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. WTV. Opa, aqui comigo a voz do Alan. E eu? Pois é. E aí, Alan, tudo bem? Tudo bom, cara. Como é que tá passando esses dias? Tirando as coisas ruins, tá tudo ótimo, né, mano? Naturalmente, né? né? E falando em coisa ruim, tirando as coisas ruins, tá tudo ótimo, né? Opa. Ontem, o Senado, a Câmara lá o povo lá de Brasília, agora me enrolei, né? Votou o novo salário mínimo, Alan. Qual que é o nome mesmo? Então, nós tivemos um grande aumento de R$5. Será que eu vendi o Pan-Americano? Agora, para a comemoração do povo brasileiro, nós temos R$545. Yeah! Isso aí, esta é a presidente que eu elegi. Ela queria que R$545 não ia quebrar a Previdência, né? Ia quebrar o INSS, ia quebrar o país todo se aumentasse mais do que isso, né? É engraçado, né? Mas, não, eu vou comentar. Eu vou comentar daqui a pouquinho. Eu vou ter umas outras notícias antes. E mais pro final do programa eu vou comentar sobre o salário mínimo, tudo bem? Ô Alan, lê aí a nossa primeira notícia de hoje. Que é uma coisa também voltado a um dos assuntos que eu vou dizer no final do programa. Mas eu quero dizer acerca do metrô de São Paulo e do Distrito Federal, que foi assunto nesses últimos dias e nós vamos comentar agora. Só dá uma lidinha rápida aí na notícia, Alan. Beleza. Testemunha desvenda esquema da propina do metrô de São Paulo e do Distrito Federal. Peraí, esquema do quê? De propina. Propina? Propina. Ah, não é... É a prima da própria. Ah, tá bom. Vai, continua lendo aí então. Enfim, dinheiro de caixinha vinha por meio de duas offshores do Uruguai, ó. Offshores. Segundo documentos, informações sigilosas de uma importante testemunha vão ajudar a desvendar o esquema internacional de propina que, segundo denúncias, teria sido montado no Brasil pelas multinacionais Alstom e Siemens. Peraí, as multinacionais Alstom e Siemens? Isso. As duas grandes que têm prédios aí nas áreas governamentais? Isso. Ah, tá. Continua lendo. Uma figura que acompanhou de perto contratos firmados nos últimos anos pelas duas empresas com os governos do PSDB em São Paulo e do DEMO, o famoso DEM, no Distrito Federal, para a compra de trens e manutenção de metrô, passou a fazer novas revelações e a esmiuçar os caminhos do propinoduto europeu em direção ao Brasil. Opa! Supostos acertos e negociações atribuídos a representantes das duas companhias estão em documento elaborado por essa fonte e encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. Pois é, né? A Alstom, né, e a Siemens são duas empresas que elas concorreram em licitação aí para ver quem é que ia construir os novos trens do metrô e da CPTM em São Paulo e eu esqueci o nome agora do metrô de Brasília, né? Eu esqueci o nome da empresa que é o nome do metrô de Brasília. Você sabe, só explicando aí, uma das suspeitas é que as duas empresas acordaram que uma ia vencer a licitação e aí essa empresa ia dividir o dinheiro entre as duas, né? E aí teve um caixinha, enfim, alguma coisa assim, né? Eu só vou dizer uma coisa acerca disso, né? Pra você perceber que corrupção não tem partido. Não é o partido A ou o partido B, mas você pode perceber que, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a administração é do PSDB, você já vê essa merda aparecendo. Aí você fala assim, o Estado investiu em metrô, tá renovando os trens da CPTM, tá aumentando a condução, mas também tá roubando pra caramba. Você percebe que quando essas coisas elas aparecem, um dia essa coisa da corrupção aparece. Agora, Alan, eu só quero ver o seguinte, cara. Eu quero ver quem é que vai ser preso, que representante que vai ser preso. Eu quero ver como é que vai terminar essa história, mostrando que neste mato tem coelho. É complicado mesmo. Eu já sabia, porque quando começa essa onda de ficar fazendo licitação para as empresas europeias virem para cá para construir trenzinho, eu sabia que aí tinha coisa. Eu sabia que aquele monte de prédio que foi colocado à disposição da Alstom no bairro da Lapa, em São Paulo, tinha alguma coisa a ver. Eu sabia que não era simplesmente um ato de boa-fé ou um ato de modernização colocar empresa, sediar empresa em São Paulo, reduzindo os impostos dela. Eu sabia que aí tinha coisa. Só que a gente não tinha como provar. Mas agora as coisas estão aparecendo. Então nós vamos continuar acompanhando
Fato. E tá aí pra você que tá assistindo em casa. Olha aí, ó. Enquanto isso, você que é a população que anda nesses trens lotados, e esse novo trem da Alstom, né? Você já viu o Alstom com a CAF? Já viu esses trens aí? Tem no metrô também, Alan. Você já viu? Né? Uns que são pintados de vermelho aqui em São Paulo. Tem lá no ar-condicionado. Tem ar-condicionado e tal. Só que é o seguinte, o que adianta esse trem tá rodando pra cima e pra baixo aí? Só que vira e mexe, tá numa estação e anuncia outra e tudo mais. Eu acho que tá faltando coisa aí. Né? Você percebe que as coisas estão sendo realmente desviadas, entendeu? Sim, o Vitor é um bruxo, ele já sabia das coisas antes de acontecer. Eu sou o profeta Vitor. Que profeta aqui? Opa! Vitor é um sabichão. É eis que lhe digo. Não sou profeta não sou. A gente é do diabo, como diz o pastor lá. Mas beleza, né? E olha só, Alan, pra variar, né? O salário mínimo não pode aumentar mais do que R$5, certo? Certo. Mas olha só, projeto quer acabar com 14º e 15º salários de parlamentares, mas sofre resistência no Senado. Qual é a possibilidade de senadores e deputados aprovarem um projeto de lei que acabe com os próprios benefícios, né? Então, o portal R7, que foi da onde nós retiramos essa notícia, perguntou para os líderes dos principais partidos do Senado se eles são favoráveis ao PDL, o Projeto de Decreto Legislativo 71 de 2011, né, que a colega petista Gleisi Hoffmann, né, do PR, propôs esse ano para acabar com o 14º e 15º salários que o Congresso paga a senadores e deputados federais. Dos 6 líderes consultados, só 2 responderam à reportagem, e a própria Gleisi reconhece a dificuldade de aprovar o projeto, né? Esses 14º e 15º salários, na verdade, são uma ajuda de custo. Diz que assim, quando acaba o ano parlamentar, vamos dizer assim, que acabam os trabalhos lá no Congresso, o Alan, eles recebem esses 2 salários a mais para poder ajudar na mudança entre o Distrito Federal e aonde eles estão, né? Tipo, porque é muito difícil. Não, Alan, é porque é muito difícil. Eles têm que pegar um trem, um carro, 2 carroças, atravessar ainda o rio Amazonas de Cipó, né? E aí só depois eles vão pegar um avião e um carrinho para chegar em casa. Não, aí precisa do pedalinho. De 14º. Oi? Você esqueceu do pedalinho. E tem um pedalinho no lago. A gente não pode esquecer. Você sabe que é o seguinte, quando Brasília abriu, que a capital foi transferida até a Brasília. Eu falei Brasília abriu como se fosse uma loja, né? Apesar que lá tá mais pra pizzaria do que pra qualquer outra coisa, né? Mas quando Brasília foi inaugurada e a capital do Brasil foi tirada do Rio de Janeiro e realocada pra Brasília, fazia sentido ter esse 14º e 15º salários, porque realmente era difícil você ter a mudança da onde eles estavam, né, na capital lá do Rio de Janeiro até Brasília e para os estados. Ou seja, chegava no final do ano parlamentar e tal, dos trabalhos, das casas lá, eles teriam que voltar, fazer a mudança toda. Só que, Alan, isso foi há 20, há 30 anos atrás, meu. É complicado continuar. Hoje em dia, continuar, é só dar dinheiro a mais. Hoje em dia, um avião ele pega rapidinho e tá onde ele quiser aqui no país. É papum. Hoje em dia não há mais motivo, realmente, como defende aqui a Gleisi, né, do PT. Inclusive ela fala aqui, Gleisi afirmou que essa ajuda fazia sentido nos tempos em que o transporte era difícil, quando a capital federal ficava no Rio de Janeiro ou tinha acabado de ser transferida para Brasília. Mas hoje as coisas mudaram. Qual é o deputado e senador que faz mudança todo ano? Quando o parlamentar era do Rio, não havia transporte rápido, eles ficavam o ano inteiro. Só voltavam no final do ano. Né? Mas não agora. Agora tem recurso, tem que ser rigorosos com verbas indenizatórias, ou elas viram uma possibilidade de salário. Né? Pelas contas da senadora, o fim desses benefícios geraria uma economia de 24 milhões de reais por ano e ainda daria um lustre na imagem desgastada do Congresso, Alan. 24 milhões de reais. Só pra mudança. E R$5 pro povo no salário mínimo. Eles gastam 24 milhões de reais com esse 14º e 15º salário. Por que o povo não paga 14º e 15º salário, Alan? Sabe o que é legal? Fala, Alan. Falaram que R$1 subindo no salário seria equivalente a 300 mil para a Previdência. Ah, sim, vai falir o Brasil. Mas 24 milhões por ano não, né?
Calma, vamos chegar lá, Alan. Mas a gente vai chegar lá. Quanto tempo a gente tem aí ainda, Alan? Ixi, agora a gente tem 3 minutos, viu? 3 minutos? Então nesses 3 minutos eu vou chamar você que tá aí de casa a mandar um e-mail pra gente. Aliás, não só e-mail, entre em contato aí com as nossas. Com os nossos meios aí. A gente tem o Twitter, tem o e-mail, tem o site que você pode mandar também Facebook vídeo e tudo mais. Como? Facebook. Ah, lógico, o Facebook também, importante. Você tem todas essas maneiras de você entrar em contato conosco. O que você acha sobre isso? Você acha que senador e deputado têm direito a 14º e 15º salário? Você acha que o povo não deveria ter 14º e 15º salário? Aí você fala assim, não, mas o empresário vai falir desse jeito. Não é que eu quero 14º e 15º salário pro povo, não. Eu quero que eu quero que esses políticos parem de serem privilegiados por nada. Porque me desculpa, mas a maioria não faz bosta nenhuma o ano inteiro. A gente só vê o que a gente tomando na tarraqueta. A gente tendo que pagar mais imposto, a gente tendo que pagar mais condução. É só o povo que se ferra. Enquanto isso, esse pessoal recebe um aumento de mais de 100% no seu salário, como aconteceu aí no final do ano, votado na calada da noite. Eu vou lembrar isso o ano inteiro, para que quando chegar nas próximas eleições a gente souber também quem é que foi que votou a favor disso daí ou não. A gente vai... Alan, até o final do ano a gente vai levantar a lista, hein? Porque nós vamos colocar essa lista negra aqui no nosso programa. Sim, pra saber quem foi. Pra saber quem é que a gente pode ou não votar. E eu vou falar, enquanto eu puder falar, enquanto a legislação me deixar falar nome de pessoas aqui, falar pra incentivar não votar em cachorro ordinário, vagabundo, que só vota contra o povo, eu vou falar e acabou. É isso aí, mano. Vamos pro intervalo comercial, Alan? Ah, você quer ir mesmo? Vamos embora então. Então vamos lá, bom. que eu já cansei também, que daqui a pouco, senão eu vou passar o tempo aqui também, porque eu tô puto da vida com esse negócio do salário mínimo. Poxa vida, como já se viu, 14º, 15º salário, mas salário mínimo não pode subir mais do que R$5. Eu tava afim, eu achei legal a emenda do pessoal, mas depois a gente fala aí. Vamos pro intervalo comercial e a gente já volta. Fica aí, não sai daí não, hein? A gente já volta. Com o Fato Brasil aqui na WTV. E aí, o que você tá achando do nosso programa? Tem alguma sugestão, alguma reclamação? Manda aí, tem várias maneiras de você entrar em contato com a gente que vão passando aí embaixo durante o programa. Também, só pedir desculpa que nós estamos com um momento de reforma nos nossos estúdios, estamos passando por algumas alterações no site da WTV Brasil. Aí tem dia que acontecem problemas e a programação acaba não indo no ar. Mas você pode assistir sempre os nossos programas que ficam armazenados no nosso Media File, que tá aí no site. Aqui em cima, tem os menus, tem um menuzinho escrito Media File aí. Você pode, ali vai ter todos os programas que são passados, vão estar ali. E você tem várias opções aí, você pode escolher por programa e tal, ou você pode acessar nossos canais aí que estão espalhados. É só você ir no Google e digitar WTV Brasil, você vai achar todo o nosso material também, caso você queira alguma coisa. No Facebook, a gente coloca tudo no Facebook também, então você pode seguir a WTV Brasil no Facebook, facebook.com/WTV Brasil, só ir lá e curtir a gente, e você ficar por dentro de tudo que acontece no WTV Brasil pelo Facebook e pelo Twitter, @WTV Brasil, né? E é aqui também nossos canais aqui do nosso programa, né, Alan? Isso aí, galera. Então, Alan, é o seguinte, cara, você conhece alguém que depende de salário mínimo? Conheço, tem meus familiares mesmo, tem bastante gente que eu conheço. Eu acho que todos nós dependemos do salário mínimo, não que nós ganhamos apenas um, mas todo o salário do trabalhador é baseado no salário mínimo. Quando ele sobe, o salário sobe. Por exemplo, vamos dizer assim, o médico, ele ganha tantos salários mínimos como piso. Então, se sobe o salário mínimo, o piso dele sobe mais. Se o piso sobe, ele é obrigado a receber mais. Concorda comigo, Alan? Sim. E assim com todas as outras classes de trabalhadores no país. Então, olha só, o governo gasta... Aliás, espera aí, antes... Né, a gente tem aí eu vou falar acerca disso, mas inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso no segundo programa lá. Mas olha só, a votação do mínimo, ele vira termômetro para medir a força de Dilma no Congresso. Essa era a notícia que estava dando no portal R7 nos dias anteriores, tá aí. E ontem foi votado com maioria, né, do tal, o novo salário mínimo de R$545, subindo R$5 do salário mínimo que era até então R$540. Né? O PSDB e o pessoal da oposição defendia um salário mínimo de R$600. E o pessoal, como sendo os radicais, defendiam R$700.
de todos, eu achava melhor R$700. Mas não, se subir R$1 a mais, vão ser 300 milhões a mais no INSS, vai quebrar o INSS, vai quebrar a receita, vai quebrar o país todo, a economia vai afundar, a gente vai tudo morrer de fome, o país vai quebrar, os Estados Unidos vai pegar a Amazônia, aí o Papa vai subir, vai falar não sei o que lá, aí os bispos evangélicos também vão acabar reclamando, e aí vai voltar o ET de Varginha, e vai pegar todo mundo. É sempre uma desculpa esfarrapada, falando que a gente não pode subir mais do que sobe o salário mínimo. Mas eu vou te falar, Alan, onde que vai o dinheiro que poderia estar sendo depositado a mais para subir o salário mínimo? Eu também concordo que a gente não pode dar um salário mínimo de R$2.000, que aí quebra a economia mesmo. Mas, poxa, R$5 a mais? Ou seja, um salário mínimo que acompanhou praticamente a inflação. Aliás, eu acredito que a inflação foi mais alta do que o aumento do salário mínimo. Porque condução subiu, comida subiu, vários setores da sociedade apresentaram inflação, apresentaram alta nos seus preços. E olha só a notícia que eu peguei aqui. E tem outra aqui que é passada, bem antiga, mas que eu vou ter que falar aqui a respeito do que acontece com o dinheiro que poderia estar sendo depositado no lugar, usado para aumentar o salário mínimo, Alan. Pois não. Governo gasta R$80 milhões com cartões corporativos em 2010 e bate o recorde. 80 milhões. Opa, não tem dinheiro para subir o salário mínimo, mas dinheiro para cartão corporativo tem? Opa, eu também quero um cartão corporativo, Alan. Vamos fazer o seguinte, a população toda fica com direito a um cartão corporativo? Ó, vou ler aqui um trecho da matéria. Não. Os gastos do governo federal com cartões corporativos bateram recorde em 2010 ao atingir R$80 milhões, o que representa um aumento de 24% em relação a 2009. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, as despesas de 2009 foram de 64,5 bilhões. Olha só, o PSDB quer esclarecer milhões. O PSDB quer esclarecer gastos com cartões corporativos. O cartão destinado aos pagamentos de rotina de autoridades é o seguinte: esse cartão seria para pagar uma alimentação, para pagar um transporte necessário para as autoridades. Concordo que tem que ter esse pagamento. Só que é o seguinte, ó, o cartão que é destinado para esse tipo de pagamento tem que ser considerados emergenciais ou essenciais, foi implantado em agosto de 2001 para melhor controlar as despesas do governo. E desde então já consumiu 342 milhões desde 2001 dos cofres públicos, né? Sua utilização gerou polêmica em 2007 e motivo inclusive de uma CPI. O acréscimo no gasto com os cartões de 2010 deve-se a grande parte ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ligado ao Ministério do Planejamento, que consumiu 19,3 milhões de reais, Alan, ou 3 vezes mais do que em 2009. A elevação se explica pela utilização que custearam gastos de transporte, hospedagem e fizeram saques de dinheiro com o cartão, do aumento total de 15,5 bilhões nos gastos do cartão corporativo. Né? Então, a Presidência da República foi o segundo órgão que mais gastou em 2010, 18,9 milhões. E Lula, aumento de 26% em despesas. Ainda de acordo com o levantamento das contas abertas da ONG, foi feito a partir dos dados coletados no portal da Transparência, quem mais gastou desde 2001 com o cartão foi a Presidência da República. Companheiro, vai gastar nosso dinheiro à toa assim mesmo? Olha, eu não reprovo o governo Lula em muitas coisas que ele fez. E não estou reprovando o governo Dilma em algumas coisas. Mas tem outras que fica difícil de engolir. Alan, de vez de subir o nosso salário mínimo para uma coisa que ia ajudar o povo, esse pessoal fica gastando o nosso dinheiro em merda. O que era para ser emergencial e essencial acaba virando festinha, acaba virando saque para viagem internacional pessoal, e entre outras coisas que você que tá aí, tá assistindo, você sabe que é verdade. É complicado mesmo. O político vive que nem rei aqui. Simples. Não tá querendo servir o povo coisa nenhuma. A grande maioria, viu? Não tá querendo servir o povo coisa nenhuma. E aí não sobe o salário mínimo pra quê? Porque tem que ter dinheiro para pagar o cartão corporativo. É isso que acontece. Tá, é isso que acontece. E aí eu vou ler mais uma. Essa vem da época da eleição. E ó, quem disse foi a ex-candidata à presidência da República, Marina Silva, do Partido Verde. Ela diz o seguinte, que país gasta 3% do PIB com corrupção. Produto Interno Bruto. Opa! Toquei no ponto que ninguém gosta de falar. Toquei no ponto que o político sai correndo. Porque é o seguinte, não subiu o salário mínimo? Ah, tem um motivo, não vai quebrar o país. Mas e corrupção? Não quebra o país?
3% do PIB, 3% do produto interno bruto. Isso é uma vergonha pro nosso país. Eu vou ler a notícia que é velha, mas a gente também gosta das velhas aqui, né, Alan? Isso aí. A candidata do PV à presidência da República, isso na época, Marina Silva, afirmou na terça-feira, dia 13, foi 13 de junho, que o país poderia aumentar o seu investimento de 5% para 8% em educação, caso deixasse de gastar 3% de seu produto interno bruto, PIB, com corrupção. Durante o almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Marina também disse que o governo deve se fazer presente onde a iniciativa privada não dá conta. No entanto, perguntada sobre o que achava sobre a fundação da Empresa Brasileira de Seguros, né, 12ª estatal criada pelo governo Lula, Marina não respondeu, tal. Aí ele vai para outra coisa. Mas olha só o que ela afirma. Primeiro, o que ela afirma é verdade. Ela não falou nenhuma mentira aqui. 3% do PIB do país é corrupção. Que PIB gostoso, né? Vamos falar a verdade. Eu posso chegar assim pro pessoal assim, e falar assim: nossa, no meu país 3% do PIB é corrupção. Isso é uma vergonha para o nosso país. Isso é relativamente uma vergonha. E eu acredito que se eles catassem toda essa verba, a Marina falou para depositar na educação. Eu não vou dar uma de político aqui, dizer assim, não, que é melhor isso, aquilo. Mas vamos lá. O que é 3% do PIB? Quanto dinheiro está envolvido em gastar com porcaria, com cartão corporativo e com corrupção? Entre outras coisas que a gente não vai definir aqui, Alan. Quanto tempo a gente tem aí? 4 minutos. Então, são tantas besteiras que esse governo gasta, são tanta porcaria que não presta pra população, que a gente não sabe nem o que falar. Aí a gente vem aqui na frente da câmera, um veículo de comunicação aberto e livre, na web, como é a nossa WTV Brasil, e a gente fala o quê? A gente fala o que pra você, né? Pra você que é povo? O que você pode fazer? Vai sair à rua pra protestar agora? Não. Você precisa votar. Porque sair pra protestar, se apanhar a polícia, não vai dar em nada. Infelizmente, é isso que acontece no nosso país. Por mais que um protesto seria uma coisa democraticamente certa, mas também protesto também tem muito baderneiro que usa também, né, Alan? Tem muito cara que vai só pra zoar e danificar. E acaba revertendo. O que deveria ajudar acaba piorando. O que você tem que fazer? Chegar na eleição e não votar nos mesmos. Tem que trocar esses políticos. Você não pode usar político que aprova isso. São anos e anos de governos corruptos e o povo simplesmente prefere se preocupar com coisas inúteis às vezes. Inúteis que o próprio governo vai semeando desde pequenos, quando nós estamos na educação, onde a educação é um lixo. Um lixo comparado a outros países do primeiro mundo aí, Alan. Com certeza. Entendeu? Desde pequeno o povo é instruído a ser ignorante. E eu falo como um veículo de comunicação, como uma voz que representa os telespectadores todos que estão assistindo, eu falo aqui. Eu falo que a nossa educação tinha que ser valorizada, os nossos professores deveriam ser valorizados, sim, e para que a população aprenda a votar direito e não deixar que 3% do seu PIB seja voltado à corrupção. Uma vergonha, Alan. Corrupção. Ou seja, o nosso dinheiro indo pro bolso dessa cambada de vagabundo que não é capaz de votar um salário mínimo maior. Aí vai falar assim: nossa, então você é a favor do PSDB? Não, eu não sou. Acabei de falar do metrô do bloco passado, que teve dedinho aí de gente do PSDB e do Demo. E, você é a favor então do pessoal? Eu não sou a favor de partido nenhum, Alan. Alan, você é a favor de algum partido? Eu não. Então, eu sou a favor do político que defende o povo, do político que beneficia o povo. Aí eu sou a favor. Eu falo mal aqui, mas eu também vou falar bem o dia que um político fizer alguma coisa boa. E como eu falei bem da Dilma, quando ela começou a fazer, a cumprir o que falou na sua campanha, em criando os movimentos contra a miséria e tudo mais. Isso eu sou a favor e elogio. Bato palma. Mas eu não vou bater palma para um salário mínimo incoerente, um salário mínimo pequeno, um salário mínimo que não atinge o objetivo que deveria atingir, que não ajuda em nada a população. Aí você fala assim: mas quem recebe um salário mínimo, R$5 é muito. Olha, gente, num país onde ainda tem pessoas que recebem apenas R$545 para trabalhar o dia inteiro, eu acho isso realmente uma vergonha. Eu acho que o nosso salário mínimo deveria ser bem mais alto. Eu acho que as bases do nosso país deveriam estar mais preocupados com como o povo come, como o povo se alimenta, como o povo o povo ter cultura, em como o povo vai receber esse dinheiro para que o nosso próprio mercado interno, o nosso país se fortaleça, também com a ajuda
dos outros, não tô falando que nosso país é mais importante que nenhum outro aqui, mas nós temos que pensar aqui, em nós temos que pensar no nosso povo. Nós elegemos os políticos para pensar na gente, Alan. E o que eles estão fazendo? Eles estão pensando em como pagar o cartão corporativo. Eles não querem deixar o cartão corporativo de lado, e não querem deixar essa triste notícia de 3% do produto interno bruto do PIB do país ser corrupção. Ó, nós vamos embora com esse clima. Não tem vídeo hoje, desculpa, né, Alan? Sim, não eu deu. precisava ser falado dessas coisas porque tá aqui, ó, tá na garganta, e a gente fala o que você gostaria de falar se você tivesse programa de televisão, né, Alan? É isso aí. Tchau, Alan. Até o próximo programa. Até o próximo. A gente fica por aqui. Continue com a nossa programação. A gente volta no próximo. Tchau, pessoal. R$545. Uhul. Vamos nessa.